Solino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Rádio Solino convida. Olá, galera! Mais uma vez aqui, hein, pra gente falar de coisas inusitadas. Histórias que eu sempre digo, com quem protagonizou a história é muito melhor a gente ouvir, né? Cada dia a gente traz um segmento diferente, uma história diferente, um profissional diferente. Algo que eu sempre sonhei em querer saber, atualizar todos os meus conhecimentos. Como eu não sou egoísta, eu faço isso junto com vocês. Eu quero também atualizar vocês. Daquilo que eu vejo, entendo, quero e persigo, eu quero aqui também dividir com vocês. E hoje a coisa está fervendo, tá? Eu vou falar com alguém que ele tem 42 anos, tá? Casado, tem 2 filhos, especializado em em inteligência policial e prisional, vários cursos de segurança aqui e em outros países. E recentemente ele esteve na guerra da Ucrânia, tá? E tem muita coisa para contar pra gente. Já está conosco o nosso comandante Sidney de Oliveira Carvalho. Muito prazer tê-lo aqui, comandante. Muito obrigado por ter atendido aqui o nosso chamado, o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de esclarecer as dúvidas caso tenhamos e dizer um pouquinho sobre o que nós vivemos ao longo do tempo, nossas experiências, que eu acho que é através da experiência que a gente escreve a nova história. E estou aqui à disposição. O que vocês precisarem, pode começar. Eu vou devassar a sua vida aqui. Oh, meu Deus. E tem muita coisa para a gente perguntar sobre você, sobre os seus feitos, sobre tudo que você tem feito. Mas eu já vou começar pelo assunto mais atual, mais polêmico, eu diria, o mais necessário, eu diria, né? Que são essas guerras que estão acontecendo por este mundo afora. Vários países estão em conflitos e 2 grandes guerras estão atuantes aí. E você esteve lá, né, na guerra da Ucrânia, na unidade de infantaria mecanizada da Ucrânia, não é isso? Isso. Me fala o que é uma unidade mecanizada, o que você foi fazer lá e me conta as novidades de lá. Bora lá. Primeiramente, hoje nós temos no mundo aproximadamente 111 conflitos acontecendo nesse exato momento. Só que os que mais repercutem é Israel, Ucrânia, né, é Israel e Hamas com a Palestina, Ucrânia com a Rússia. Mas nós temos 111 conflitos hoje acontecendo no mundo. 111 conflitos internos e também países contra outros, né? A maioria desses conflitos são internos, né? Que não seja de ser uma guerra, a gente devasta muitas vidas, né? E você acha que a partir disso aí, Sidney, está prestes a explodir a tal da Terceira Guerra Mundial? Então, vamos pensar e vamos nos preocupar com o oportunismo, né? As grandes potências, elas regulam muitas vezes os ataques, as guerras que acontecem, desde as pequenas às médias. Nesse período, hoje, os Estados Unidos estão muito voltados para a guerra de Israel e também para a guerra da Ucrânia. Mas lá de longinho nós temos hoje vários exercícios militares da China próximo de Taiwan. Pode acontecer uma nova guerra? Pode. Só que Taiwan também tem um tratado americano, né? Os Estados Unidos têm um tratado de proteção para Taiwan. Então, olha só o que pode virar essas manobras militares que acontecem no mundo hoje. Imagina, Sidney, a Primeira Guerra Mundial que se deu ali em 1914, 1918, durou durou longos 4 anos. A segunda já foi por 1939 a 1945, durou 6 anos. Uhum. E essa foi mais de 100 milhões de pessoas, né, foram mortas, onde a população mundial naquela época era infinitamente menor do que é hoje. Aí ficou a imaginar o que será caso exploda aí uma Terceira Guerra Mundial, já que o mundo tem aí por volta de 9 bilhões de pessoas. Como é que é uma coisa absurda? A preocupação é a seguinte: Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós deslocávamos grandes massas de homens para o fronte. Hoje não precisa mais deslocar para matar. Hoje, nosso poder bélico hoje das grandes potências... Você mata no botãozinho em casa, né? No drone, entendeu? Essas coisas. Equipamento eletrônico, um míssil. Então, assim, você consegue devastar cidades sem precisar ter tropa lá. Então, hoje é muito mais preocupante do que era no passado. Imagina, Sidney, você me falou agora uma coisa. Aí na Segunda Guerra Mundial que o Brasil participou, né? Mandou lá a nossa Força Expedicionária Brasileira, algo em torno de 25 mil soldados, e tivemos até, eu diria, perda relativamente pequena diante de outros países. Foram apenas 467 militares que o Brasil perdeu, segundo o que está escrito, né? Diante de uma contingência de 25 mil
expedicionários, né? E hoje eu fico a pensar, o Brasil hoje tem uma condição de participar de alguma guerra? Nós temos material bélico à altura? O principal é o material humano. Humano nós temos. Porque não vou dizer que o treinamento seja apto para os soldados nossos estarem numa guerra, mas é um nivelamento para que conduza eles até uma guerra. A disciplina ajuda muito. Mas o que acontece? A Ucrânia também é um país fazenda. Nós não temos grandes indústrias. A Ucrânia vive de plantação. É o segundo maior país da Europa, né? Em espaço territorial. Só que acontece o seguinte, são fazendeiros e estão segurando. Tem uma coisa que é bem legal a gente lembrar. Nós hoje temos na Ucrânia uma guerra tecnológica. Os drones estão fazendo a diferença na guerra. Se a Ucrânia não tivesse drone, a Rússia já teria tomado toda a área dela tranquilamente. Os drones eles impedem o avanço. E a Ucrânia não responde com a mesma moeda? Então, mas hoje quem está usando, quem começou o uso desse tipo de equipamento foi a Ucrânia. E não foram os militares, foram os civis que fizeram os testes com drones e com explosivos e conseguiram barrar o avanço de muitos blindados da Rússia. E hoje virou um padrão de uso pelas Forças Armadas, ou seja, os exércitos hoje começaram a entender que a guerra não é mais só homem. Então a infantaria hoje é aquela mecanizada, não é mais no fronte com fuzil? É porque, na verdade, quando a gente fala a mecanizada, a infantaria mecanizada, é por causa do suporte que ela tem, né? Dos blindados que avançam com ela, a proteção, a área de proteção, de circunferência que os tanques fazem. Por isso que sempre garantia o nome mecanizado. Mas o que acontece hoje? Hoje o homem da infantaria, um homem, ele vai muito mais para manter e segurar a posição do que para tomá-la. Porque o tomar hoje é feito um movimento de devastar com equipamentos eletrônicos, ou seja, muitos drones. Nós temos lá FPV, nós temos Mavic, né, nós temos Shahed, começaram a ser fabricados no Irã, e hoje a Rússia tem sua versão, os Estados Unidos têm a versão dele, e esses drones são de grande poder bélico. Um Shahed, hoje ele carrega algo em torno de 90 quilos de explosivo. Então, isso devasta quanto? Um prédio. Um prédio você costuma... de 20 andares. Então, porque vai direto no alicerce, vai direto na estrutura. Nós costumamos ver pelo YouTube, TikTok, alguns ataques com drone a prédios. Não é feito com os drones pequenos, porque os drones pequenos, que são aqueles convencionais que a gente usa nas residências, para brincar, né, para fotografar, para filmar, eles carregam pouco explosivo. Agora, o Shahed é um equipamento maior, ele tem ali uma circunferência de 2 metros, comprimento, 1,5 metro de envergadura, ele carrega até 90 quilos. Então quer dizer que esses drones hoje, apesar dele ter uma capacidade de carga física, bélica menor, digamos, eles são mais perigosos que os mísseis? Porque é o seguinte, um míssil, você tem que lançá-lo, tem um tempo para ele chegar até o destino, as baterias antiaéreas vão trabalhar em cima disso. Para interceptá-los? O drone é difícil. Como é que a gente intercepta um drone? Com tiro. Você tem que disparar contra ele, entendeu? Porque, na verdade, quando a guerra começou, eles eram através de sinal de rádio. Hoje, eles já são utilizados via fibra ótica. Parece aquela linha fininha de pipa, né? Que Sim. a molecada soltava. É uma linha muito fina que ele arrasta. E hoje, os aparelhos de bloqueador de sinal não brecam ele. Para brecá-los, nós temos que disparar contra eles. Um equipamento muito utilizado é a espingarda calibre 12. Então, hoje e esses drones não desenvolveram uma tecnologia, caso alguém dispare contra ele, lógico, só pode disparar contra ele e se localizá-lo, né? E fazer o alvo, né? Massa de mira, alça de mira e fogo. Eles não têm um contra, quer dizer, dispararam contra ele, com tanta tecnologia, ele não muda rapidamente então, mas a tecnologia, para que não seja atingido pelo projeto? A tecnologia dele é simples, porque ele é barato. Quando é um drone que vai trabalhar sobre a unidade de infantaria, sobre pequenos grupos ou até mesmo veículos, é um drone que é fabricado na impressora 3D. É um drone que vale R$4.000. Imagine, meu caro Sidney, então vamos fazer um comparativo aqui de valores entre um míssel, desde o seu formato, da sua fabricação, toda a tecnologia para disparar, quanto custa no geral e quanto custa um drone. Então a guerra hoje é infinitamente mais barata, né? E com a eficácia muito maior. Então, muito mais barata, eficácia maior, uma perda de homem menor para quem está utilizando. E outra coisa, todo soldado que morre no fronte tem uma indenização a ser realizado para a família. Não é isso? Então, se eu perco um drone de R$3.000 a R$5.000, é R$3.000 a R$5.000 e acabou ali. Se eu vou ter que indenizar um soldado, uma família de um soldado, nós vamos falar algo em torno de R$1 milhão, R$1,5 milhão. Então, assim, o que é mais vantagem?
eu mandar de início o meu soldado ou encher aquela área de combate de drone, de Lógico. equipamentos eletrônicos? Lógico que a vida humana não tem preço, não tem nem como comparar, né? Vida humana é vida humana. É o que pode ser, é o que deve ser preservado sob qualquer custo. Mas na guerra acaba sendo um pouquinho diferente. É né? verdade. A guerra, as exceções, infelizmente, acontecem. Até porque a guerra, embora tenha muito equipamento eletrônico, ela ainda necessita do homem. Para avançar, para limpar uma área de mina, para fazer manutenção de uma fronteira, entendeu? A inteligência artificial ainda não faz isso no lugar do homem. Ou seja, a guerra hoje está diferente das outras guerras, lógico, a diferença da tecnologia, mas eu falo assim, hoje tem até horário para atacar, tem normas, regras para ataques, que no outrora não tinha. Nós temos alguns momentos táticos, né? Vamos lembrar, no passado, na Primeira Guerra Mundial, o que era vantagem eram os aviões. Na segunda, os blindados, que aproximavam muito das trincheiras por causa da proteção que tinha dos tanques. E nessa agora que nós estamos vivendo, são os equipamentos eletrônicos, baratos. Baratos. Além desses equipamentos do passado que você fala, tem também a marinha, né? Os submarinos, os navios, né? Os porta-aviões, etc. Mas aí, para a gente usar um submarino nuclear, usar um míssil nuclear, a guerra tomaria outras proporções. Vamos lembrar que boa parte dos mísseis utilizados hoje pela Rússia ainda, que tem grande poder destrutivo, eles são radioativos. E toda a fronteira ali da Ucrânia, nós temos países da OTAN, ligados à OTAN. Polônia, Lituânia. Então, para mim causar um dano a um país vizinho, iniciar um conflito com ela de repente, eu não preciso atacá-la diretamente. Muitas vezes, se eu disparar um míssil e a radioatividade desse míssil contaminar um país vizinho, já pode haver retaliação. Então, assim, é uma baixa escalada de ataque. Até porque é o seguinte, a Rússia não tem interesse ainda em acabar com a Ucrânia. Ela tem interesse em agregá-la. Ela é expansionista. Mas a Ucrânia não está permitindo a ser uma agregada da Rússia. Desde 90, quando houve o levante dos jovens da Ucrânia, né, que são os nacionalistas, que começaram a criar essa necessidade de afastar-se da Rússia e em criar um país realmente independente, né, é que os ucranianos não têm interesse em se aproximar da Rússia. Porém, esse clamor ucraniano mais próximo da família, o norte ainda é muito forte nisso. Agora, aquela questão do leste mais próximo da Ucrânia, mais aquela região da Crimeia, muitos ainda têm grupos separatistas que ainda boicotam, fazem ali tudo para que a Ucrânia não cresça, mas ao longo do tempo, e que o povo está vendo o quanto o país poderia ser grande, né, com as suas próprias pernas, sem necessidade de ser subsidiado por um outro. Eu acho que todo país que, quando cria seu nome, sua identidade, ele quer autonomia. A gente está vendo agora, inclusive, no tarifaço aí, que está tentando ou acontecendo já, a luta dos Estados Unidos com o Brasil e tantos outros países, né? Ninguém quer Então, ser submisso a nenhum outro país. Nós temos soberania, qualquer país quer. perfeito, eu entendo da mesma forma. Todo país tem que ter soberania e tem que ter suas fronteiras intocáveis, né? Sim. Só que acontece, uma coisa é a gente mexer na tua economia, outra coisa é tomar seu território. Completamente diferente. A pergunta é, hoje nós temos nossas casas. Alguém deixaria alguém invadir sua garagem e falar que a sua garagem a partir de hoje era dele? De jeito nenhum. Entendeu? Nós estamos falando de países que são países que vivem exatamente de produção agrícola. Hoje a Ucrânia vive de agricultura. Ela tem ali alguns royalties de gás e tubulação de gás da própria Rússia que passa por ela para chegar até a Europa. Ali nós temos ali as usinas nucleares, né? Na região de Zaporizhzhia. Nós temos a outra usina que é do acidente que tem lá, a questão radioativa que ainda está lá. Mas essa guerra ela é financeira, expansionista, né? Ideológica. Ela começou aí por volta de 2022, né? Isso já dura, nós estamos em 25. Ela retomou, né? Retomou, quer dizer, com essa nova tecnologia, avançou aí com esse novo formato. Porque, na verdade, em 2014, a Rússia tomou a Crimeia, né? Que era território da Ucrânia, é verdade. Você estima que quantos homens já perderam a vida nos dois países? Vamos falar de 22 para cá? Tá, eu vou chutar, tá? Porque números exatos ninguém nunca vai divulgar. Sim, é claro. Tá, isso é uma coisa que nunca ninguém fala. Mas há-se informações que entre a Ucrânia algo na casa de 500 mil homens, entre a Rússia na casa de 900 mil homens. Isso você está se referindo de 22 para cá?
De 2014 para cá. 2014 para cá. Repete, 500 mil homens Da Ucrânia, 900 mil homens da Rússia. Quase o dobro, né? Por quê? Porque é mais fácil você se defender do que você atacar. Para mim atacar, eu tenho que deslocar em grande vastidão de áreas abertas. A Ucrânia é um país que tem muita plantação, então você tem muito ambiente aberto. São fazendas de trigo, então o mato vai crescer ali, a plantação vai chegar a 1 metro e 10 de altura no máximo. E você vai ter que passar por essa área aberta, então a visualização se torna muito fácil. E os drones hoje são implacáveis na perseguição. Nós, quanto soldados, você caminha uma área de 500 metros com uma carga de quase 50 quilos na mochila e nos braços, e você corre ali no máximo a 6, 7 por hora, e o drone ele pode chegar até 180. Então... Nem tem como comparar. Não. É realmente injusto e desleal. Então quer dizer que cada vez mais dessas guerras, aí relacionando com as guerras do passado, aquele combate tete a tete no fuzil mesmo, nas trincheiras homem a homem, está cada vez mais escasso, né? Porque a guerra mudou o formato, né? Ele só acontece em duas vertentes atualmente. Na primeira, quando é o reconhecimento, a unidade de reconhecimento avança para identificar os inimigos, marcar o alvo e se retirar. E o segundo, quando eu vou fazer um assalto. Assalto não é que nem no Brasil a gente fala assalto não, tá? Não é para roubar nada não. Lá a pessoa vai tomar uma área. Então você toma uma trincheira do inimigo, você toma um espaço que ele já tinha dominado. Esse é o momento que acontece o combate humano ali próximo, né? Só que aí você vai estar confrontando o seu oponente com a arma e ao mesmo tempo os dois lados vão estar recebendo artilharia, a queda de morteiro contínua, que é muito morteiro. Você vai estar recebendo drone. E o drone nós falamos do FPV, que é o que vai lá e explode junto com o material que ele carrega, ou um C4, ou caraca, agora fugiu o termo. Um material explosivo que é anexado nele. Mas você também tem drones hoje que eles param em cima, ficam parados te observando e soltando ou granada, ou morteiro. Então, ou seja, você tem que estar atento à frente e ao alto. E ao alto. Né? Isso que não é mais os caças de antigamente, agora são os drones, muito mais discretos. Muito mais discretos. E isso quando você está já no confronto. Porque até você chegar no confronto, você ainda tem que passar por uma área de mina, uma área que vai estar ali cheia de artifícios com explosivos para te amputar um membro, ou atrasar o seu deslocamento, para que a outra tropa consiga se reposicionar e atacar você. Então você tem vertentes no chão, na frente e no ar. E a intendência ainda está muito eficaz no caso desses feridos, a companhia de intendência para dar suporte à tropa, para cuidar da tropa, ainda é como antes, avançou, tem tecnologia, tem veículos mais rápidos, mais ágeis, mais possantes. A intendência está também avançada tanto quanto os demais, vamos dizer, essas demais armas? Infelizmente não. Hoje, por exemplo, os avanços acontecem a pé. Os veículos só vão ter uma certa distância e você vai deslocar. Antigamente nós tínhamos uma infantaria na unidade de reconhecimento que ele mandava 10 homens para fazer um reconhecimento. Era uma unidade quase que completa, né? Sim. Hoje nós fazemos em 2, 3. Por quê? Se caso você deflagrar com a força de drone ou de inimigo muito grande, a perda é pequena humana. É 2 ou 3 homens. Né? Então depois que você reconhece, você consegue deslocar uma equipe maior. Os veículos não podem avançar, eles não conseguem avançar. Vamos lembrar que nós temos hoje aí drones de 5, 8 mil reais explodindo um tanque que vale 8 milhões de dólares. Imagina. Então assim, os tanques hoje estão ficando muito mais recuados do que ficavam na época. Hoje nós temos uns veículos Max Pro, né, que a gente até brinca que é o nosso Uber, né, que você tem uma chapa de metal ali que deve dar uns 20 centímetros de espessura, que negócio. Imagina. E ele consegue abrir buracos, ele consegue danificar o veículo e brecar. Na hora que ele tomou o primeiro, vai vir o terceiro, vai vir o quarto e o veículo vai ficar ali perdido. Coisas que no passado o FAP, qualquer tipo, com a metralhadora, qualquer tipo de armas manuseada ali, né, com um homem, era infinitamente inferior e não conseguia, né? Com quantas espessuras de chapa que você Hoje ali nós temos veículos ali que, com a duplicação entre chapa e proteção interna, vai dar uns 20 centímetros. Imagina. E o drone consegue? Consegue fazer danificação do veículo, o veículo para, aí vem o segundo, terceiro e acabou o veículo. Agora, Sidney, tem tanta coisa para te perguntar que eu acabei perdendo a sequência. Vou te fazer perguntas aleatórias. Não tem problema. E o nosso amarelinho, o Brasil brasileiro, como é que tá
de material bélico. Nós temos condições hoje de participar pelo menos de alguma guerra ou de nos defender caso sejamos atacados por algum desses países aí que tem esse tipo de material bem avançado? Então, hoje eu vou dizer que sim. Por quê que hoje eu diria que sim? Porque nós estamos mostrando que os equipamentos de baixo custo conseguem conter um avanço, né? Mas se nós estivéssemos falando no passado do Brasil combater uma grande potência, nós teríamos dificuldade. Vamos pensar aí nos grandes equipamentos, nos equipamentos caros. Os Estados Unidos são 7 esquadras. Nós não temos nenhuma esquadra fechada. Entendeu? Nós estamos falando de um F-35 que é surreal, aquele jato americano, né, que está tentando concorrer um pouquinho com ele, é o novo caça de sexta geração da China. Mas são equipamentos de alto custo, eles são muito caros. Em contrapartida, hoje, eles não avançam muito, por causa das baterias antiaéreas que conseguem conter o avanço de muitas aeronaves. Mas o Brasil ainda não tem essa soberania aérea, para responder da mesma altura. Então, entre as nossas 3 forças, já que você está falando da soberania aérea, da aeronáutica, Sim. entre as nossas 3, a da terra, que é o exército, do mar e do ar, qual dessas 3 forças está mais bem equipada? Então, eu vou falar por causa do número de homens. Ainda vou pelo exército. Porque o Eu imaginava. quadro de reserva do exército ainda é muito grande, né? E a guerra mais difícil não é aquela que você vem, ataca e vai embora. Não é o parte de você diminuir as forças do seu oponente. E sim na hora que você tem que dominá-la, ou seja, você tem que invadir. Aí a gente entra numa guerra urbana, nós entramos numa guerra na mata. Aí o Brasil tem expertise porque é o cenário que ele atua, né? Agora, o que nós temos que nos adaptar agora? Aos Tecnologia, drones. os drones. Porque, na verdade, o uso lá fora tá descomunal. Do período todo que eu fiquei, todas as noites, era a noite inteira, você escutando o barulho. Parece um barulhinho de motosserra vindo. Aí você fica, ele vai passar direto ou ele vai cair? Ele vai passar direto porque você não sabe onde ele vai E descer. esse vai cair e você fica no suspense terrível. Pode cair na minha cabeça. Pode cair em você. Entendeu? Então isso E a gente, como o senhor serviu na época do quartel, Sim, da caserna, nós brincávamos, né? Vamos, deitem no chão, me digam qual a munição que está sendo disparada, qual arma está disparando, entenda Isso. o calibre. Isso. Né? Hoje a gente está lá. Se abriguem, coloquem as mantas. Que drone está vindo? Porque aí eu tenho que saber, pelo barulho, o tipo de drone que está se aproximando. Porque se for um drone de grande porte, como Você um imagina Shahed, a carga de explosivo que ele traz. o Shahed ele não vai explodir no soldado. Ele vai procurar um blindado, ele vai procurar uma casa, ele vai procurar um prédio, ele vai procurar uma edificação. Porque ele é muito caro, $45 mil, em torno disso. Esse que é o maior, né, de 90 quilos que ele carrega de explosivo. Contrapartida, um FPV de R$3 mil. Entendeu? Parece ser de brincadeira, né? Parece de brincadeira, porque é de brincadeira, né? É um drone um pouquinho mais chato de se operar, porque ele não consegue controlar a altura, então você controla ele no dedo. Mas você tem o Mavic, que é um ótimo drone de observação, ele remessa a granada, ele solta morteiro. Eu fiz essa pergunta para você se nós estávamos preparados, o meu caro Sidney, porque eu vejo que ainda os quartéis, sobretudo aqui o Exército, Sim. ainda atua com FAL, fuzil automático leve, aquele belga. Pesado. Ainda atua com FAP. Imagina um FAL, né, que tem um alcance de 3.000 metros e de 600 na mira. Ainda me lembro disso quando você viu o Exército. 600 metros na mira, é o FAL, fuzil automático leve belga. Sim. E 3.000 metros, aleatório, né? E tá tão... Eu vejo o mesmo FAL que eu servi o Exército há 40 anos, eu vejo o mesmo. Parece que a minha arma que eu tava tá na mão do colega hoje, né? Falei, o que é que vai funcionar essa arma diante de tanta tecnologia? Por isso que eu te fiz essa pergunta, hoje como leigo. Quando o combate for aproximado, que for homem a homem, ele vai funcionar normalmente. Né? Hoje, voltando para a Ucrânia, eu usei um AK-74. O ano dele era de 1974. Sim. Funciona de um jeito maestria. Nunca falhou, não me deixa na mão. Uma munição de 5x45, que é o padrão da antiga União Soviética, porque tem muito reservatório de munições da época ainda lá. Você usou lá na Ucrânia, então você partiu pro front mesmo, você foi lá e trocação de bala mesmo, aconteceu isso com você. Nós tivemos que passar por algumas cidades e passar sim em alguns frontes. Nós instruímos e fomos instruídos, porque na verdade é o seguinte, a minha ida para a Ucrânia principalmente sempre estudei segurança pública e entendo que toda a tecnologia e toda a maldade usada pelo ser humano aconteceu na guerra. Então, nós temos que antecipar
ao que está acontecendo e trazer de volta com conhecimento e compartilhar de forma íntegra para as forças de segurança, né, para que elas se preparem, porque o crime organizado, já diz o nome, é organizado. Então nós temos que nos preparar com a mesma velocidade deles para que nós não sejamos pegos de surpresa. No período que eu estive lá, nas unidades que nós estivemos circulando, sim, você encontra pessoas que têm maldade e foram lá para buscar informação e voltar para o Brasil para distribuir para grupos criminosos. Isso em qualquer guerra, tá? Não é só na Ucrânia, não é só na Rússia, em qualquer país. Hoje, o que o crime organizado faz é uma cópia e uma réplica dos cartéis no passado, né? Hoje você tem os cartéis no México também, que tecnologia para os caras não falta. E o drone para os cartéis no México já é natural. Como você é contra o crime organizado, naturalmente, você lida com segurança pública Sim. e privada, etc e tal, você foi em busca da mesma tecnologia para combater esses que foram em busca para alimentar o crime. Então, você está tão à altura deles que o combate também é eficaz. Então, ele foi buscar para o crime, você foi buscar para contra o crime. Porque você É o tem... que acontece no mundo, né? Exatamente. Você tem o drone hoje, que ele avança, você usa um bloqueador de sinal. Aí eles vão lá e modificam o sistema. Ou vai usar um chip de celular da região para que não caia, ou ele vai usar uma fibra ótica. E tem umas vertentes que ele pode se utilizar também. E nós temos que ter o equipamento para atacá-los de igual e temos que ter equipamento para que barre o avanço deles contra nós. Porque caso contrário, seremos subjugados. Hoje o crime no Brasil já subjuga muitas vezes as forças de segurança. Por o fato de eu confrontar uma força do Estado, eu já estou subjugando o poderio e a resposta Sim, do Estado. claro. Entendeu? Então, Audácia, né? por isso que o Estado ele tem que estar sempre mais preparado com uma força maior para responder. Sim, claro. Porque na hora que o crime achar que se sobressaiu a eles... Aí acaba o Estado. Aí acabou o Estado. Acabou o Estado. Agora, meu caro Sidney, o que é que leva uma pessoa, assim como você, Sim. que não é ucraniano, que não é de nenhum outro país, você é brasileiro, você Sim. nasceu em São Paulo. Sim. O que leva essas pessoas e o que te levou a sair do teu país para defender um país que não é a tua pátria, que você não tem nenhuma relação com ele, você não tem nenhum parentesco, eu falo de consanguinidade, tal. Eu vou usar uma palavra aqui, né? É o mercenário, né? Porque essa palavra mercenário vem de mercenários, grego, que é por dinheiro, tal. Isso. O que foi que te levou para a guerra e o que é que leva essas pessoas, meu caro Sidney? Bora lá. Vamos começar com a palavra mercenário que todo mundo fala. Na Ucrânia, nós fomos para servir uma força regular. Nós somos aqueles brasileiros que lá estão servindo ao exército. Não estão servindo a empresas, entendeu? E nem através de interesses obscuros. Tem quem esteja lá por dinheiro, tem. Porque vamos pensar o seguinte, lá, querendo ou não, lá ainda gera uma receita boa, que não é ótima, nada do tipo, mas que por muitas vezes dá uma qualidade de vida para a população que está aqui. Ou não, né? Que pode durar poucas horas essa ida, né? O soldado no combate, né? Tudo pode. É aquele negócio, posso escorregar no banheiro também. É verdade. Mas a proporção de acontecer algo com alguém que está na guerra é infinitamente maior do que eu escorregar no A banheiro. pergunta é diferente. Quando nós servimos o exército brasileiro, a gente fala, só vou morrer quando o meu dia chegar. É. Quem morre na véspera é o peru de O Natal. peru de Natal. Eu não conheço outro. Entendeu? E contrapartida, nós temos histórias de policiais no Brasil que entraram em confrontos que falam, não tinha condições de sair vivo daquilo. E estão vivos. Então, assim, nós temos histórias que se sobressaíram. Então, eu acredito muito que só vai no dia que for a sua hora, que Papai do Céu chamar você de volta, que você cumpriu a tua missão. Na questão da guerra hoje, aqueles que lá estão, como muitos foram, ou vão buscar conhecimento, porque o conhecimento de lá gera oportunidades em outros países também, não exatamente numa guerra, mas na questão de proteção executiva. Porque quando você testa um homem, ele mostra ali um brio, a coragem e a força numa resposta, se amanhã depois você contratar um homem que foi testado no campo de batalha para ser um guarda-costa, para ser um segurança, você tem tranquilidade que ele vai dar a resposta que você quer. E muitas empresas no mundo buscam isso. Porque, infelizmente, muitos que estão hoje trabalhando na área de segurança pública ou na área de segurança privada, às vezes estão por necessidade. Não que acontece algo do tipo, infelizmente a resposta que a sociedade espera ele não dá. Claro, né? Então ali você tem uma peneira que infelizmente acontece, para bom e para ruim.
Claro, qualquer pessoa, qualquer empresa de segurança que queira contratar uma pessoa ou uma empresa de segurança, qualquer pessoa de segurança, qualquer pessoa ou qualquer empresa que queira contratar uma empresa de segurança ou alguém da segurança, vai dar com certeza a preferência para alguém que tenha esse conhecimento tático, esse conhecimento da guerra, não, infinitamente. É como alguém na área de conhecimento que é formado em Harvard ou do que em outro país, lógico. Por esse prisma, por esse viés, lógico, concordo com você plenamente. Aí quando eu vou na palavra mercenário, né? A França tem um exército regular, que é a legião estrangeira. Sim. Ela permite. Então, mesmo alguns não francês, permitem, né? Alguns. Então nós temos na França, nós temos na Espanha, entendeu? Então, Quase assim, toda a Europa permite. permite. Então você tem ali o soldado. Às vezes, o cara não teve aqui, não conseguiu, através do intelecto, passar na prova na polícia militar ou de uma escola de sargentos no Brasil, para entrar nas Forças Armadas, que foi o sonho dele. E lá fora abre essas oportunidades. Aí o cara vai. Isso aí é desejo e sonhos de muito. Na guerra existe várias histórias, vários fatos e vários sonhos. Muitos florescem, continuam e caminham. Outros, infelizmente, a guerra ceifa seu sonho e a sua continuidade. Mas é uma coisa que deixa bem claro. Todos que vão para a Ucrânia ou para qualquer outro país, eles não estão indo obrigado. Eles estão indo como voluntário. Sim. Então, estão indo para uma força regular. E se fosse, no caso da Ucrânia, pensar que todos que foram, é mercenário, porque só visaram a parte financeira e dinheiro, tá no lugar errado. Tu vá para a Rússia, se for só por dinheiro. Porque a Rússia paga muito mais do que lá. Só que acontece o seguinte, entra naquele âmago de proteção, de ajudar, como aconteceu na Itália. Né? Nossos praças não foram proteger a Itália? Sim. Na Segunda Guerra Mundial? Na Segunda Guerra Mundial. Muitos brasileiros estão protegendo um país que foi invadido, não invadiu, foi invadido. Entendeu? Ele foi mais no sentido de proteger do que atacar, né? Mais de proteger do que atacar. Tanto que é rara as incursões diretas contra a Rússia. Até por causa do poderio bélico, né? A Rússia tem um poderio bélico diferenciado. Ou seja, os nossos pracinhas, né? Eles eram do exército brasileiro que se uniu a um outro país na defesa, né? Proteger. Um exército se aliando a outro. Hoje a gente vê, por exemplo, não na questão da guerra, países ajudando outros financeiramente quando precisa de um projeto para ajudar. Nós estamos falando dos pracinhas da Segunda Guerra Mundial, que foram, o nosso exército mandou 25 mil pracinhas para defender o país que ele tinha que defender, que achava que deveria. E graças a Deus tivemos poucas perdas, né? 25 mil, perdemos apenas 467. Então, diante do que acontece hoje, foram poucas perdas. Hoje, brasileiros estão falando que nessa guerra da Ucrânia, algo próximo de 40. De 40. Isso o quê? Voluntários, como você disse. E não mercenários. Exatamente. Voluntários. Porque, na verdade, é o seguinte, ele está indo se voluntariando, está numa unidade regular, eles estão servindo o exército, uma unidade regular, recebe identificação militar, todo o processo como fosse no exército brasileiro. E vocês recebem o treinamento do exército local? No local, dentro das unidades, você vai para um campo de treinamento, lá você vai treinar com todo o equipamento necessário, e lá ao longo do tempo você vai subindo patentes, entendeu? Mesma coisa, você segue uma carreira militar. Então lá você ingressa no exército daquele país. Daquele país. Você passa a ser um soldado. Militar, um soldado, uma graduação qualquer que você vai galgar, como se fosse patriota. Perfeito. Você recebe, inclusive, dupla... Salário, tudo, folha de pagamento, tudo. Tudo igual qualquer soldado. E como é a aceitação? Por exemplo, a língua, você fala a língua então, de onde você foi? Aí você vai ter que falar um pouquinho do inglês, né? Aí você vai pegar uma unidade, às vezes, que tem... Lá na região tem muito colombiano. Hoje, soldados colombianos estão em massa na Ucrânia. Então, você tem muitos soldados colombianos. Então, você vai falar um espanhol, você vai ter os brasileiros. E no meio do caminho, aí você vai trabalhar com os ucranianos, que não tem nenhuma segunda linguagem, através do gesto, através da comunicação, por ordem de movimento, né? Aquela avançar, brecar, agrupar, tudo tradicional. Tem algum preconceito deles para com esses estrangeiros? Eles irmanam mesmo? Eu vou dizer das unidades que nós tivemos. Fomos muito bem recepcionados e fomos tratados como irmão. A todo momento eles agradecem muito o que está sendo feito. Porque, na verdade, é o seguinte, você tem lá muitos pais, filhos, que estão na guerra não por vontade, mas por necessidade. E qual foi a sua? Foi vontade? Foi necessidade? O que a minha ida para lá é o seguinte, né? Como eu te disse anteriormente, gosto de estudar conflitos. Até porque é o seguinte, todo estudo
ela vai criar uma estratégia de prevenção. Todas as guerras criaram alguma coisa de novo para o mundo. O computador, a internet. E lá a guerra tecnológica começou forte. Então eu precisava entender como funciona uma guerra tecnológica. Como é que tu vai ensinar algo que você só leu? Até que a gente chega aqui, ter a expertise do que acontece no fato, dos improvisos que são criados, demora muito tempo. É uma coisa que a gente até fala. Eu tive o prazer de conversar com grupos de várias partes do mundo que estavam lá, de fato, entendendo o cenário da guerra e aprendendo com ele. Que levariam de volta aos seus países, entendeu? E criariam grupos de estudo para treinar e ampliar. Sidney, quando você decidiu ir para a guerra, Sim. Para quem foi que você contou primeiro da sua família? Foi para sua mulher, foi para os seus filhos, para os seus pais? E qual foi a reação dessas pessoas, seus entes queridos? Então, como nós somos pela instrução, inicialmente, né? Nós somos para instruir. Minha família sabe que eu vivo disso a vida inteira, sempre fiz e é uma coisa que eu sou apaixonado. Feliz é aquele que faz o que gosta. Então, nós somos para instruir, nós instruímos. Minha família tinha ciência disso, minha esposa tem ciência disso, meus pais tinham ciência disso. E posterior, não adianta você instruir se você não mostrar como é que funciona. Se não acompanhar ou desenvolver. Entendeu? Porque eu posso falar que se eu der 3 cambalhotas no ar e jogar meu tênis para cima, vai aceitar alguém. Vai acertar? Então, na verdade, a gente faz lá a simulação, instrução, e depois nós fizemos o quê? Um acompanhamento de toda a técnica sendo implantada e desenvolvida. Após isso, as equipes funcionam normalmente, elas começam a ter sua vida própria, começam a desenvolver, começam a andar. E anteriormente, nós estando na unidade, não tem como você ensinar uma coisa e não querer experimentar. E qual foi a reação dos seus entes queridos, dos mais próximos, eu falo, esposa, filhos, pais, irmãos, enfim, das pessoas mais próximas? Para quem foi que você contou primeiro e qual foi a reação? Foi a esposa, né? Tem que ser a E primeira a aí, saber. qual foi a reação dela? Primeiro ela te olha querendo te matar. Antes que você morra. Legal. De matar antes que você morra na guerra. Mas como ela sabe, nós temos que estar sempre evoluindo. E temos que buscar informação. O médico, ele só vai se tornar um bom cirurgião se ele operar. Não é isso? Um professor só vai se tornar um bom professor se ele for aluno bom e treinar a ministrar. Isso é aula óbvio. dele. Agora, guerra é guerra, né? Como é que você vai instruir? Porque lá é uma guerra massiva, onde tem drone, tanque de guerra e tudo mais. Mas será que subir um morro não é uma guerra também? Quantas vidas nós temos? Uma. Quando um soldado sai de casa... Nessa versão, uma. Pode ser outras versões. Quando a gente sai de casa, que a gente deixa nossa família, um soldado, fala para a esposa dele, para ganhar seus 5 mil reais de salário. E fala, tô indo para mais um dia de labuta, de trabalho, de guerra. Isso é verdade, para voltar. Sobretudo agora com o crime do jeito que tá. Aí você pega uma assim. viatura com 4 homens e manda fazer um patrulhamento numa área deflagrada. Ele nunca sabe a hora que vai acontecer a crise. É verdade. Então, assim, a crise está em vários tamanhos e espaços distintos, mas ela está em todos os lugares. Quem se adapta, quem se aceita, que vai trabalhar na área de segurança pública, e vai instruir ou que vai operar ela, ele está correndo risco a isso. Por que a gente não fala muito mais na rua, o segurança? Por que a gente fala mais, um soldado? A gente fala muito, o operador da segurança pública, um operador de segurança privada. Por que operador? É igual um cirurgião. Ele vai para um lugar, imaginando que vai ter um cenário. Quando ele chega lá, o cenário muda. Então, como cirurgião, quando ele leva um paciente para o hospital, ele vai abrir o cara, na hora que vê o que aconteceu, muda tudo. É verdade. Então, a mesma coisa. O tempo todo, tudo muda o tempo todo. A gente só consegue identificar essas vertentes operando, participando do cenário, vendo quais são as mudanças de ambiente, as mudanças da crise que acontece naquele momento, para que eu entenda o que eu tenho que trabalhar depois. E na guerra é muito isso. Você tem lá uma unidade de reconhecimento, 3 homens, que eles vão avançar na área de 12 quilômetros muitas vezes, e ele vai ter que se adaptar ao cenário aberto, a uma área de mata, a um mapeamento de área, a um confronto com um número maior, a uma retração, entendeu? A uma cobertura de drone, entendeu? Ou, às vezes sem visão aérea, às vezes eu tenho visão aérea. É a mesma coisa aqui. Nós não temos a polícia ainda funcionando diariamente com o apoio de um drone. Vou fazer um patrulhamento, vou subir um drone para que o drone veja a rua inteira para que eu possa avançar. Por que isso é tão barato, meu caro Sidney? Porque nós demoramos demais para entender que o cenário está mudando, que a tecnologia está sendo inserida muito mais.
né? E outra coisa, hoje o criminoso ele usa um bloqueador de sinal para roubar um caminhão. Quem me garante que a não está usando um bloqueador de sinal para outra coisa? É verdade. Quando você foi para a Rússia, para Ucrânia? a Ucrânia, me dá, por favor. Pois não. Você recebeu aqui uma carteira. Essa carteira é a carteira do alistamento. Você pode mostrar aqui, Juninho? Pô, agora é João que está aqui. Ó, o Juninho saiu, o Gil saiu que eu nem vi. Agora é João. Dá para ver, João? Dá para mostrar? Dá? Já está dando. Eu posso abrir aqui, Cid? Pode. Isso é uma carteira, quando você chega lá na guerra, você recebe, é como se fosse. Na verdade, é a sua carteira de guerreiro, é isso? De guerreiro? Isso. É isso? Aí consta todos os meus dados, né? Sim. Entendeu? Meus dados pessoal é uma carteira militar. A carteira militar. Essa é uma carteira militar. Agora, me diga, Sidney, quanto tempo você levou na guerra dessa vez? É a primeira guerra que você participa? É a primeira grande guerra. Porque as outras. A gente já tivemos em ambientes deflagrados, né? Já tive uma passagem pelo Oriente Médio. Nós estamos sempre realizando alguns trabalhos pela América Latina, desde instrução a acompanhamentos. Então você já é um grande participante de vários conflitos de guerra. Você tem uma experiência já muito grande nesse aspecto de guerra, né? Eu acho que um policial militar tem mais experiência do que eu, porque ele faz todo dia. É verdade. A gente faz pontuais. Então, assim, um policial ele acaba tendo muito mais. Mas, assim, a gente tivemos alguns cenários distintos. Porque eu preciso estudar. Nós tivemos um tempo atrás dando aula para uns guarda-costas que trabalham para o governo. Nós tivemos um tempo atrás dando aula para as unidades de patrulhamento ostensivo. Nós temos uns trabalhos contínuos com algumas forças especiais dos países vizinhos. Então, assim, como é que eu vou gerir um negócio, uma estrutura de trabalho, aonde nós estamos capacitando profissionais de segurança pública, sendo que você não tem vivência, só lê o livro? O livro ensina até um dado momento, Sim, mas depois ele breca. é verdade. Até porque a questão do livro é tipo assim, o pulo do gato ele não vai dali, né? Ele quer só prender o leitor Perfeito. em táticas, em técnicas que tem uma limitação. Quanto tempo você levou na guerra da Ucrânia agora? Assim? 95 dias, 95 dias. a 8 quilômetros da fronteira. Qual foi o momento mais tenso que você viveu nesses 90 e tantos dias? Acho que é a primeira semana. A primeira semana, logo na chegada. Você tem que se acostumar com o barulho. Já te jogaram logo. Como é que é o barulho? É o quê? De explosões? Como é o barulho? Como é que funciona? Como é que esse barulho que você Explosões e tiro é o dia inteiro, dia e noite. É poucos momentos que eles cessam. Mas assim, a parte que na primeira semana mais impacta a gente são o barulho dos drones, né? Porque quando é muito próximo de uma região de fronteiriça, muito próximo de um fronte, você escuta o barulho deles, aí você muitas vezes tem que identificar que tipo de drone está avançando em você, para saber se é um drone que vale a pena te pegar, ou se aquele drone é um drone grande que vai passar direto porque está procurando um alvo maior. E quando é aquele que vai te pegar, quais são os mecanismos de defesa que vocês têm? Que ele não te veja. É o primeiro, que ele não pode te ver. Mas ele está sendo monitorado e se Aí descobrir você tem uma cobertura, né? Muitas vezes você vai estar embaixo de uma grande copa de árvore, ou você vai estar dentro de uma trincheira com algumas mantas que eles vão te impermeabilizar ali, uma manta térmica te esconder, ou até mesmo quando você está dentro de uma casa, né? Porque boa parte das áreas de avanço, você não tem bunker, né? Você só tem umas trincheiras, ou você tem área de mata. Então, quando você descobrir um certo drone, um determinado drone, que você vê, esse vai atingir a tropa onde eu estou. Então, Se for pequeno... a única solução é você orar e Aí, se for esperar a morte chegar? pequeno, se for um drone pequeno, muitas vezes usado como FPV ou como Mavic, o FPV você ainda tem a chance de acertar ele com tiro de calibre 12, que é um equipamento que a gente usa. Sim. O FPV, no passado, ele vinha por sensor de rádio, né? Por radiofrequência. Então, os bloqueadores derrubavam. Hoje eles já vêm com fibra ótica, então a gente tem que acertá-lo. Ou a gente vai derrubar eles com tiros de espingarda, ou uma bateria que vai dar um tiro de rajada maior para tentar acertá-lo. Mas é algo pequeno, é um tiro mais preciso. E nos drones grandes, que nem, por exemplo, um Shahed, eles só sobrevoam à noite e procuram alvos grandes. Aí à noite as .50 viram para o céu e começam a disparar. Por que à noite? Porque por ele ser grande, durante o dia nós conseguimos enxergar ao olho o deslocamento dele. Durante a noite tem que se levantar os grandes holofotes, né, as luzes para o céu, identificá-los e atirar com as .50. E a precisão? É a quantidade. Abre a .50 e põe fogo à vontade. E você, quando estava a 8 quilômetros do campo, né?
É campo de concentração que chama? Não. É. A linha zero, a linha de combate. Linha de combate. É. Que tipo de arma você estava portando? No seu A gente corpo? trabalha com duas, né? A gente trabalha com a K-47 e trabalhamos com a calibre 12, que a gente usa mais para questão de drone mesmo. Porém, as armas já ocidentais já entraram, né? Nós temos lá as plataformas M4, a R15, tem umas armas diferenciadas, porém a munição ainda não é de grande volume para a gente encontrar em todo lugar. Então sempre é interessante trabalhar com a arma do mesmo calibre do seu oponente, porque na E como falta é que você sabe que o oponente está com aquela calibre? porque o padrão é deles, o padrão é União Soviética, é 5x45. Então não há surpresa deles Não. estarem usando o armamento 5,45, 7,62 é o que vão trabalhar. camuflado, não há essa condição. Né? Nada. Agora, você deve ter visto muito soldado, muito militar tombar aí junto de você. Então, graças a Deus, Deus é bom. Na nossa unidade nós só tivemos uma perda, né, de um brasileiro, inclusive. Foi muito rápida a morte dele. Nesse evento específico. Era do teu convívio? Ele tinha acabado de chegar. Ele tinha acabado de chegar com muita vontade de ir conhecer o fronte. E foi. Como você disse, esse infelizmente Deus o levou muito cedo. A missão para ele começou com 20 minutos e terminou nesses 20 minutos. Gente, ele chegou então, os primeiros 20 minutos de ação, ele já Foi. pereceu. Um drone acertou ele. Aí, infelizmente, quando você está no local avançado, você não consegue muitas vezes extrair o corpo do seu amigo. Hoje eu vejo muitas famílias reclamando que os corpos nunca voltaram para o Brasil. Mas vamos entender o seguinte, a guerra está num ambiente muito crítico, está quente o fronte. O soldado caiu em combate, ninguém vai mandar uma unidade para buscar um corpo. Quando existir um novo avanço, uma tomada de área, que a área estiver mais controlada, faz extração de corpos, ou quando existir um momento ali de trégua entre os dois países. Mas nesse combate, eu acho que não tão somente não tem como parar para buscar um corpo, e o ferido é a mesma coisa? Então, o ferido só vai ser extraído do local quando a temperatura do confronto diminuir. Enquanto isso, a Deus dará. É sorte mesmo. Aí nós vamos ter que trabalhar ali um Mark III, né? Um TC3, vamos fazer um tourniquet, vamos fazer uma aplicação de um Celox, vamos fazer uma aplicação E de uma deixar bandagem. no local estratégico para que a intendência passe, a saúde passe, leve a galera da... Se houver da intendência. oportunidade de avanço. Se não houver oportunidade de avanço, quando você conseguir parar o confronto, aí a sua equipe volta e extrai ele. Já houve nesses 90 dias algum arrependimento seu? Big, você quer falar? Big é o nosso... Uma dúvida aqui. Pergunta aí. Bote o microfone para Big, Júnior, por favor. Não tem como avançar para pegar o corpo, só se houver um avanço. E se houver um avanço do inimigo para o lado onde está o corpo, o inimigo não pega o corpo e manda entregar para o outro lado, não? Você acha... na Guerra do Vietnã, nós tivemos uma coisa que aconteceu, que eram as armadilhas deles, os vietnamitas. Eles faziam o quê? Armadilhas artesanais, colocavam fezes muitas vezes nas pontas das madeiras, do bambu. Quando feriam um soldado, aí ele não morria. Mas aquilo ali ia fazer o quê? Um problema de vazão sanguínea grande e ia infeccionar. Então ele tinha um tempo para sair. Para mim tirar um soldado, eu carrego pelo menos... ele vai ter que ser carregado no mínimo por mais 2 soldados. Um para ajudá-lo e o outro para carregar o equipamento. Ou muitas vezes, se o cara for pesado, 2 para carregá-lo. Então, assim, eu tiro no momento de confronto, de deflagração, 3 homens. Aí eu tenho mais 5 só combatendo. Vale a pena você tirar 3 homens naquele momento? Porque se você tira 3 homens, você pode ter uma baixa maior na frente. Claro. Você vai abrir um flanco. Entendeu? Então, E são assim, decisões de segundos, né? Do você comando. não tem tempo. Porque é o seguinte, muitas vezes também acontece do seu amigo ser ferido e você não vê. Porque tá quente, você tá sendo ali subjugado, estamos atirando em você. Né? Então, muitas vezes não tem tempo. Aí é aquele negócio. Por isso que tem que ter um comando muito experiente à frente, tem que ser uma missão muito planejada, para que você tenha a equipe de reconhecimento, a equipe de tomada, né, que é de assalto, né, e uma equipe de suporte. Mas nem sempre você tem, porque a área que você percorre é muito grande. Sidney, ok, Big? Ok? Mas, Não, eu só achei assim, porque de repente, se por exemplo o inimigo avança, tá o corpo de cá, ele podia pegar o corpo e entregar para o inimigo, entendeu?
Não por bondade, mas para descapitalizar, porque para devolver o corpo à família tem que indenizar. Isso acontece, viu? Big, Mas só acontece quando... Isso acontece, como aconteceu há poucos dias atrás. Big tem cada tirada que eu vou te Mas contar. acontece. Porque assim, o seguro é muito alto o valor. É estratégia, irmão. Só que aconteceu o quê nas últimas, né? Aí você tem a guerra de informação. Que aí eu nunca vou conseguir te dar com precisão. Né? A Rússia entregou 1.000 e poucos corpos. A Ucrânia disse que mais da metade era deles e não da Ucrânia. Já tá economizando. Entendeu como que é? Porque na verdade é o seguinte, ó. Como é que funciona? O soldado avançou. Ele foi abatido. Primeiro ele entra no sistema, isso qualquer país. Ele vai entrar como desaparecido. São 6 meses de desaparecido. Aí depois de 1 ano, eles vão dar como morte. E daí para indenização, quanto tempo mais? Aí vai indo. Aí vai demorar. Por quê? Tem o seguinte, a indenização é alta. Gira em torno de quanto, Sidney? Por cada vida? São Já- mais ou menos 1.600.000 Dólares ou reais? Reais. Dólares? reais. Reais. E esse tempo também pode ser que eles estejam presos, né? Pode ser que eles estejam detidos, eles estejam, como é que chama? Capturado. Mas aí a Rússia rápido faz. Rapaz, A propaganda é a alma do negócio. Na hora que você captura 10, você já joga que você desmotiva a tropa. Eu vi um depoimento de um cara que a equipe dele foi, ele não foi no dia por algum motivo, não lembro o que foi, e todos eles foram mortos. Ele sabe que todo mundo foi morto, eram tudo brasileiro, inclusive. Isso ele falou, eu lembro até da data, porque é uma coisa marcante, que foi no, Tá captando a voz no dele? 24 de dezembro. Que Véspera esses de caras Natal. morreram. Ele sabe que os caras morreram. Só que ele não tem contato com a família dos caras para avisar. Disse que agora, essa matéria tinha um mês, a Ucrânia declarou eles como desaparecidos. Ou seja, tinha ciência, inclusive da morte, porque o cara falou, ó, não voltou, tá morto. E deixaram de dezembro até agora para declarar como desaparecido. Para daqui a 1 ano declarar como, ou seja, postergar a indenização. A indenização. da família. Até porque a indenização não é à vista, ela é parcelada. São Ah. 40 meses, 40 meses. Agora me fala, Sidney, você levou 90 e poucos... 95 dias. 95 dias. O que te fez ir para a guerra, você já falou. E o Sim. que te fez desistir com tão pouco tempo? Você conseguiu concluir o que você foi aprender? Alguma coisa te desmotivou? Alguma promessa que foi dita e não foi cumprida? O que te fez a voltar da guerra com tão pouco tempo? Bom. Com apenas 95 dias. Bom, são 95 dias direto. Porque assim, o soldado convencional, quando vai para Ucrânia, ele fica 2 meses em treinamento. Quando você chega com experiência de guerra, você não fica. Você só tem nivelamento de 4 dias. Já vai direto. 4 dias você já está pronto, já vai? Já começa a trabalhar. Então, assim, são 95 dias de trabalho. E o que acontece nesse momento? A gente fica um período de adaptação muito próximo do front, para se acostumar com o som e tudo mais. E depois você começa a executar algumas missões. Hoje, o que fez voltar? Na verdade, é o seguinte, como eu te disse, eu fui para buscar conhecimento. Né? Estivemos lá, fiz minha contribuição. A contribuição tanto a minha quanto dos amigos meus que estiveram comigo e alguns que ainda estão lá, foi dada a contribuição. E cada um tem ali o que foi buscar e o que foi doar. No meu caso, eu precisava entender um pouquinho da velocidade da tecnologia sendo empregada para o ataque e para a defesa. Eu fui buscar o conhecimento. Quando você chega lá, que você se alimenta desse conhecimento, que você vê que daquele momento para frente não há mais o que você absorver, aí você tem 2 opções. Ou você vai realmente se tornar um soldado de infantaria e vai estar continuamente em missões, entendeu? Ou você regressa para o local de origem. É as 2 opções. No meu caso, como eu disse, fui fazer a minha contribuição, nós fizemos uma troca de conhecimento significativo e, ao término disso, decidimos regressar ao Brasil. Então, assim, a minha parte, eu levei o que eu aprendi, o que eu conheci e trouxe o que eu pude aprender também. E o que você foi preparado ou predeterminado a fazer lá? Porque até você tem um contato prévio, até a Sim. decisão de chegar lá. Sim. O que te foi prometido, foi tudo cumprido na risca? Foi tudo cumprido. Foi tudo cumprido. Nós não tenho nada que reclamar. Então entendeu? não foi um arrependimento, uma decisão de retorno. Foi exatamente você completou a missão que foi fazer lá e retornou Sim, com essa bagagem. Com certeza. A única coisa que a gente até, com fim de melhoria do exército, na época nós estávamos lá, nós conversamos, é porque assim, a guerra ela é desumana, ela é covarde. Toda guerra é desumana Então e aí uma covarde. coisa que a gente até usa para os amigos, a gente fala assim, né? Quando um amigo vai, a gente fala força e honra, né? Aí é uma regra que nós criamos lá. A força é para os outros e a honra são para os nossos. Então assim, para a guerra não esqueça a honra, é só força. E lá
hoje, pelo número de baixas que são muito rápidas, muitas pessoas realmente tendo suas vidas ceifadas devido à guerra, então você vê ali uma dificuldade hoje de reposição de peças. Hoje nós temos muitos militares que eram muito experientes, muito bons para a guerra, que perderam a sua vida. Então você vê muitos jovens se formando em academias militares, né, sem muita experiência também absolvendo, entrando já para um comando de unidade, para uma frente de combate. Então isso é algo que, infelizmente, tanto para um lado quanto para outro, acaba ceifando muitas pessoas. Nesse caso dessas perdas incalculáveis de tantas vidas, Sim. primeiramente dos militares, né? Apesar de que morrem muito mais civis pela quantidade muito maior que tem dos militares, nas guerras mundiais morreram muito mais civis que militares, exatamente pela proporção, não é isso? Sim. E a questão dos civis com essas guerras atuais que estão tão diferentes das outras que aconteceram, cada dia as guerras vão se atualizando, etc e tal, vão ficando inclusive mais letais, né? Sim. Como é que funciona essa preservação dos civis, das crianças, das mulheres, dos idosos? Há essa preocupação entre os países? Ou quanto mais eles ceifam essas vidas, mais ferozes eles ficam Então, e mais capazes de tomar o outro país? Para você reduzir o número de mortes, só tem uma forma: você retirando as pessoas do local. Né? Então você tem cidades como Donbass, como Donetsk, Kharkiv, que hoje estão sob escombros. Muitas casas, muitos prédios, muitas moradias já não existem mais, são só pedras. Né? A letalidade da guerra não tem que se falar, mas assim, a população ainda tem um número de letalidade alto, mas ainda não está tão alto porque as guerras estão sendo travadas muito nas fronteiras. E as vidas que estão sendo ceifadas, hoje, o maior número de civis, são realmente ou pelos drones de longo alcance, que acertam as capitais, ou pelos mísseis. Então, hoje, civil mesmo, que nós presenciamos muita morte, foi na região de Zaporizhzhia, Donetsk. Quando a Rússia queria avançar, ela atacou os prédios desenfreadamente, derrubou tudo. Então não existem regras entre os guerrilheiros de que não pode atacar determinados locais para preservar vidas civis. Então a regra é a força mesmo. Você vê que nas fronteiras não está resolvendo, eles partem então para as cidades, para os prédios, para a comunidade. Do lado ucraniano sofreram muito. Ainda sofrem bastante, né? Até uma semana atrás nós vimos na mídia que a região de Odessa, os ucranianos estavam na praia e os drones chegaram. Então imagina só a população correndo da praia porque os drones chegaram, porque é muito próximo da região da Crimeia. Então assim, nós tivemos relatos na região de Zaporizhzhia de chamado safari humano, que pequenos drones com granadas ou com pequenos morteiros acertaram pessoas na região de Donetsk. Então assim, a Rússia acaba atacando também civis porque cria realmente um senso de temor, de medo. E isso pesa muito, né? Deve ser terrível viver Mas no país em contrapartida guerra. dá muita vontade para o soldado ir avançar. Sidney, nos dias atuais, com a atual conjuntura, com a globalização da Sim. tecnologia, da informação, quanto mais se globaliza, mais se globaliza tudo, né? Sim. Não é só determinado assunto, determinada coisa, determinada cultura, mas globaliza tudo, os bons e os maus, a miséria, a dor, o amor, é tudo globalizado, eu acho, né? Em tempo real. Em tempo real. Há uma possibilidade de uma terceira guerra mundial, Sidney? Assim, ó, eu acho que a gente já está nos preparativos, porque, como eu disse, são 111 conflitos acontecendo no mundo hoje. Hoje nós temos 3 grandes potências se manifestando, falando, né? Nós temos aí a China com exercícios massivos, nós temos a Rússia envolvida diretamente, nós temos os Estados Unidos, de certa forma, custeando e auxiliando também, nós temos a Alemanha, temos a França, a União Europeia ali toda. Então, assim, basta um momento de insanidade de alguém que a guerra pode acontecer, sim. Mas, vamos falar assim, de 0 a 10, pela sua convivência, pelo seu conhecimento, por tudo que você está vendo, por tudo que está acontecendo, esse start, há uma possibilidade de acontecer de quanto? De 0 a 10 ou não? Ou a paz? Eu vou jogar no 6 aí, porque no Verdade? 6, Já me deixa com medo. 6 porque é no muito alto. 6 nós temos 3 grandes nomes no mundo que tem 3 grandes egos. É o da China, Da China, vixe. nós temos o Putin e temos o Trump. O Trump nunca foi testado numa guerra, diretamente. Mas, assim, se nós pegarmos a história dos grandes presidentes americanos, todos passaram por uma. Agora, e quem é que está mais preparado dentro desses países que você citou? Ainda é os Estados Unidos. Ainda é os Estados Unidos, né? Ainda é.
Então, com o Trump ali, com aquele ímpeto, aí você chega para o 6, nessa questão de uma Mas, possibilidade. Assim, mas ainda vou te dizer, por enquanto ainda está sendo uma grande potência dosando a guerra. Ele ainda está freando e brecando a guerra. Isso. Porque se ele quisesse instigar, Eu já teria feito há muito tempo. até porque para os Estados Unidos guerras acontecendo é maravilhoso. Para ele, sim. É uma grande potência de venda de arma. Ó, das duas guerras ele saiu... Assim, ele evoluiu muito, tirou muito proveito. Então, assim, agora como patriota, que eles são, eles não estão errados. Eles estão valorizando o passe deles. Cabe a seus países prepararem sua economia para a mudança global, como a China fez. A China, ela preparou o país dela para a mudança global. Eu já te perguntei e quero ratificar essa pergunta, ou pelo menos fazer de novo o seguinte. E nós, né? Aqui nosso Brasil Se fosse brasileiro, de 0 a 10 de novo, entre os países que poderão vir a se envolver numa terceira guerra mundial e se envolver o Brasil, em que posição ele está com relação aos países de potência de guerra? Rapaz, assim, vamos dizer o seguinte, não vamos falar partidariamente, tá? Vamos falar de realidade e do que a gente acompanha nas divulgações do Diário Oficial e tudo mais. Nós tivemos cortes significativos financeiros nas Forças Armadas. Nós temos aeronaves brasileiras que não estão levantando voo porque não tem recursos para elas voarem. E isso, palavras saíram na mídia, saiu dos senadores, os generais nem negaram e nem afirmaram. Então quem cala? Consente, né? Então, assim, nós temos unidades do Exército Brasileiro hoje trabalhando meio período para não fornecer alimento. Mas isso é desde a época que eu servi exército, que às vezes que tinha essas crises e o expediente era meio para economizar nós tínhamos alimento. tantos murmúrios de guerra? Não, claro que não. Nós não tínhamos tanto murmúrio de guerra. Não. Então, assim, qual seria agora Apesar o momento? de nós, militares naquela época, sonharmos com uma guerra para poder... Todo mundo sonha até chegar lá. Todo militar, pelo menos na minha época, tomara que tenha um conflito para ir para o campo, para poder colocar em prática o que eu aprendi. Nesse período nós ficamos lá, nós tivemos 2 brasileiros que estavam com a gente e que serviram as Forças Armadas, tá? Eu não vou dizer de onde que é, não, porque até passaram pela mídia baiana aqui algum e... Você serviu as Forças Armadas? Não servi. Você foi militar em alguma instituição? Não. Não, né? Eu sempre fui estudioso. Que eu bacana. comecei na área de pesquisa privada, fui para Israel, me formei contra terrorismo, fiz proteção de dignatários, depois fui pessoal da Europa na Polônia e sempre estudando. Porque o conhecimento ele só tem valor quando ele é continuado. É verdade. Então eu vou aproveitar esse conhecimento vasto que você tem e dar continuidade sempre para que você possa se atualizar. Sim. E essas atualizações suas é para doar para o seu país, né? E para o mundo esses conhecimentos em pró do avanço, do conforto da vida, né? E assim, meu caro Sidney, eu quero dizer para você que gosta de tecnologia e tecnologia continuada, assim como o Sidney está falando aqui, no que tange a locomoção, nós temos o carro, né? E por falar em carro, a gente só traz na mente a Chevrolet. Por quê? Porque a Chevrolet tem 100 anos no Brasil. O seu consórcio de fábrica faz 47 anos agora em 2025. E essa junção da Chevrolet com 100 anos no Brasil e o consórcio com 47, eles estão fazendo uma festa de comemoração. E só que quem ganhou o presente é você. Então, a Chevrolet, o consórcio Chevrolet montou um grupo especial pela comemoração dos 47 do consórcio e 100 anos da Chevrolet, que você tem muitas vantagens. O primeiro é que você concorre a um prêmio de R$100 mil todo mês. Tá? E a entrega desses carros através do consórcio está muito melhor, está muito mais facilitado. Você conhece o consórcio que entrega um por sorteio, outro por lance. Claro, não vai fugir dessa regra que é do Banco Central do Brasil. Mas a Chevrolet ampliou as contemplações através do lance. Então, tem o lance livre, que esse você dá o quanto pode, o quanto quer. Todos vão concorrer e aquele que der maior lance vai ser contemplado, naturalmente. A Chevrolet ampliou, agora trouxe o lance fixo. Nesta modalidade, todos serão contemplados com apenas 30%. Não é 29% nem é 31%. É 30% é o valor que todos serão contemplados nesta modalidade. E se você tem aquele carro de qualquer marca, você pode trazer também para o lance. A gente utiliza o carro como todo, ou em parte, a outra parte eu te devolvo como troco. E após a contemplação, as suas parcelas reduzem os valores das vincendas, ou você encolhe
o prazo. E o importante é que é troca de chave. Você só entrega o seu carro usado após a contemplação e o faturamento do seu carro novo. Mas e aí, você não tem lance livre, você não tem os 30%, nem tem um carro usado para dar lance. Como fica? A Chevrolet pensou em você também. Nós temos o lance embutido, que aí só precisa da sua boa vontade. Faz uma carta de crédito com um percentual um pouco maior e essa diferença você utiliza como lance, como se estivesse tirando dinheiro do seu bolso, só que está tomando emprestado ao próprio consórcio. Detalhe, sem pagar juros. Então, isso é o lance embutido. Como vovó já dizia, fritar o porco na mesma banha. Portanto, precisa só de sua boa vontade. Aponta a câmera do teu celular para o QR Code que o Juninho vai botar aí na tela agora, né, Joãozinho? Põe o QR Code aí pra gente. Nesse QR Code, você aponta aí a câmera do teu celular. Os seus dados vão cair na nossa equipe de vendas, né? E a equipe vai te dar um tratamento, um atendimento humanizado. E daí a gente vai discutir quais são as suas necessidades, confrontá-las com as nossas possibilidades e juntos vamos encontrar uma saída para que você tenha logo o seu carro, o seu Chevrolet na sua garagem. Temos algo em comum. Você precisa comprar um carro e eu tenho um carro para te vender. Então, vamos unir. O elo é o consórcio Chevrolet da fábrica para você. Pois é, Cid, né? O consórcio Chevrolet tá bombando no Brasil, né? E... Chega de andar a pé. Não pode andar a pé, deixa ele andar a pé. Sidney, meu irmão, eu te fiz talvez 1/10 das perguntas que eu queria te fazer. Talvez 1/100, que 1/10. Porque é muito rica essa sua entrevista, os seus conhecimentos, tudo que você aprendeu, tudo que você está legando para as pessoas e trazendo para o Brasil para combater o crime organizado, para proteger as empresas, as pessoas. Você tem uma expertise extraordinária, você ainda é muito jovem, com uma capacidade extraordinária e como você diz, não foi dos livros não, pô. Eu fui lá para a guerra, fui para o campo de batalha, para o fronte. Isso é de uma grandeza muito grande, parabéns pela sua coragem, cara. Tu é um cara corajoso, viu? Pela sua coragem, pela sua determinação, por você querer defender a tua pátria, a tua família, com o sacrifício do aprendizado na guerra. É de uma grandeza espetacular. Enfim, nós não gostaríamos que tivesse guerra, cara. Mas já que tem, vamos guerrear e defender a nossa pele, nossa pátria, nosso país, nosso mundo, nossa vida. Muito obrigado, comandante. Estamos à disposição. Sempre que precisar, estaremos presentes. Tá aí. Mais uma do nosso podcast Ailson Lino Convida. Viver em paz é melhor, mas se tiver guerra, vamos lutar até o fim. Fui! Ailson Lino Convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino Convida.